Olá, paz e bem. Eu trago para o nosso tema o existencialismo. Da mesma forma que nós vimos a fenomenologia, que também é um termo cunhado da filosofia, o existencialismo também não é diferente. A fenomenologia, vimos que seu principal autor e pensador é Husserl, e agora o existencialismo, os seus autores ou pensadores são Sartre, Nietzsche, Kierkegaard e outros filósofos. Embora cada um desses filósofos eles dão uma nuance pessoal, mas todos eles trabalharam esta dimensão da existência humana. E o que é, então, o existencialismo? É uma investigação filosófica que explora a existência humana e centra-se na experiência vivida do indivíduo. Esse indivíduo que pensa, esse indivíduo que sente e esse indivíduo que age. Então, a filosofia, com esses pensadores, busca-se justamente compreender a existência humana a partir da sua percepção. Quais são, então, as características do existencialismo? E aqui eu vou me basear no autor Bruno Carrasco, que escreveu a sua obra Existencialismo e Psicologia. É uma obra recente, de 2019. Então ele vai dizer que, de acordo com o existencialismo, a existência humana possui a característica de ser concreta, de ser singular, de ser afetiva, temporal, histórica, livre e finita. Então ele vai dizer que o ser humano ele se caracteriza por ser mortal, ou seja, ele tem uma existência breve e que um dia ele virá a falecer. Uma outra característica, que é ser concreto. Ou seja, o ser humano, ele é concreto nesse mundo. Ele não é abstrato. A singularidade. Cada um desenvolve as suas particularidades. Temporal. É um ser humano que viveu um passado, mas que se projeta para um futuro. Essa relação do passado e da projeção do futuro, isso pode gerar algumas tensões, mas nós não vamos entrar nesse tema. Uma outra característica, a liberdade. E como que se caracteriza a liberdade para o existencialismo? É a capacidade que nós temos de fazer escolha. Nós não vamos entrar no mérito das escolhas, mas pelo simples fato do ser humano fazer escolha, isso significa que ele é livre. Então, o ser humano, diferente dos animais, que agem por instintos. Então, alguns vão dizer que o animal não faz escolha, é o instinto dele, diferente do ser humano, que faz escolha. Histórico, o ser humano ele é histórico, ou seja, ele faz as suas escolhas, e ele é responsável pelas consequências da sua escolha. Então, isso é ser histórico. É indeterminado, ou seja, o ser humano ele não é determinado por nada. Embora essa ideia vai contrariar outros pensadores. O vir a ser. Esse vir a ser significa que o ser humano está em constante transformação. Ele é emocional, ele também age e faz as experiências afetivas. E está no mundo. Ou seja, habitamos em um espaço físico, temporal e dentro de um contexto.
E é nele que nós nos desenvolvemos, inclusive, a nossa capacidade de perceber os fenômenos que nós falamos no vídeo passado. Então, são essas as informações que nós podemos apropriar desse termo existencialismo e que isso, então, vai ser utilizado pela psicologia. Então, como eu disse no vídeo passado, a existência ela é singular. E o psicoterapeuta ele precisa compreender isso ao receber o seu cliente e ao ajudá-lo a lidar com seus fenômenos, que são particulares. E é nesse sentido, então, que eu repito a ideia da epoquê, ou seja, eu preciso colocar em suspenso todas as minhas crenças, as minhas ideologias, aquilo que eu acredito enquanto terapeuta, e para poder receber de maneira totalmente aberta as angústias e as dificuldades que o cliente leva para o espaço terapêutico. Te espero no próximo vídeo. Abraços e paz e bem.